Por falar em esporte, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio da RJ Notícias o autor desse livro, Jogo do Senta, a verdadeira origem do chororô. É o Paulo César Guimarães, que é jornalista. Boa noite, Paulo César, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da RJ Notícias. Eu gostaria que inicialmente você falasse sobre esse Jogo do Senta. O que é, afinal, o que foi o Jogo do Senta? Boa noite, Tony. Boa noite, telespectadores. O Jogo do Senta é um jogo histórico, né? Um resgate histórico de um jogo entre Botafogo e Flamengo em 1944 e está fazendo agora em setembro exatos 70 anos, né? O jogo foi no dia 10 de setembro de 1944. O Botafogo jogava com o Flamengo, ganhava o jogo de 4-2. Quando o Botafogo fez o quinto gol, o time do Flamengo começou a dizer que a bola não tinha entrado, que tinha batido na trave, essa coisa toda, né? Porque antigamente, Tony, as redes, eu posso pegar aqui? Claro. A rede era inclinada, assim, não era como é hoje que tem aquela curva, né? Então a bola teria batido dentro do gol, por dentro da rede e voltou, né? Segundo o juiz e segundo muitas pessoas que viram o jogo, né? Então os botafoguenses dizem que a bola entrou e os flamenguistas dizem que a bola não entrou. Então até hoje essa dúvida, né? Então eu descobri esse jogo. Esse jogo é uma resposta, na realidade, ao chororô, que os flamenguistas pregaram essa marca, esse rótulo nos botafoguenses de chorão e tal, e o livro prova, através de fatos, pesquisas e história, que quem é o verdadeiro chorão e quem chorou primeiro, né? Bom, eu acho que eu não preciso perguntar. Qual é o seu time, PC Olha, eu Guimarães? sou uma pessoa imparcial, né? Eu costumo dizer que meus amigos brincam até comigo, mas eu sou uma pessoa imparcial. Mas eu tenho uma certa simpatia pelo Botafogo, né? Então, isso aqui é uma provocação, pode-se dizer assim? É uma provocação, é uma grande brincadeira, na realidade, né, Tony? E não tem nenhuma intenção de menosprezar ninguém, até porque a orelha foi feita por um flamenguista, o pós-fácil foi feito por um flamenguista, né? Um flamenguista me ajudou durante todo o processo, um tricolor me ajudou em pesquisas, essa coisa toda. Então tem espaço para todo mundo, vascaínos e tal. Mas é uma grande brincadeira. Eu também brinco com os vascaínos, com os tricolores, né? Mas o flamenguista mesmo, que o livro prova quem é o grande chorão do futebol carioca e, quiçá, do futebol brasileiro, né? E você conseguiu achar pessoas que testemunharam esse jogo? Porque ele não é tão conhecido assim do grande público, das pessoas que acompanham o futebol, né? Conseguiu achar testemunhas que comprovam esses fatos aqui? Tony, o que acontece é o seguinte, foi da grande dificuldade, foi justamente isso, né? Eu até conversei com o Montenegro, o ex-presidente do Botafogo, foi das primeiras pessoas que eu procurei para entrevistar, e o Montenegro falou, olha, eu não conhecia esse jogo, né? Eu vou conhecer através do teu livro, né? E eu consegui, Tony, 3 pessoas, né? 3 velhinhos que assistiram o jogo, um procurador da Justiça, né? Um benemérito do Botafogo e um ex-jogador de futebol do Botafogo, o Kaká, né? E curioso que, até para os telespectadores, que quando eu estava produzindo o livro, né? Apurando o livro, um amigo meu, o G, que falou que tinha um amigo que tinha visto o jogo, né? Um senhor lá de 80 e poucos anos. A gente estava para marcar essa entrevista, um belo dia ele me liga e diz, PC, olha, se lembra daquele senhor que eu falei com você que tinha assistido o jogo? Aí eu falei, lembro, vamos marcar a entrevista? Não dá mais, porque ele morreu ontem. Né? Então eu perdi um entrevistado, uma testemunha ocular da história, como se dizia antigamente, no meio da produção do jogo. Né? Eu espero que do livro, né? Eu espero que, quem sabe, se tiver uma segunda edição, apareçam mais velhinhos aí que assistindo o jogo. Eu tentei ouvir flamenguista também, mas eu não consegui nenhum flamenguista que tenha assistido o jogo. Somente um amigo meu lá do interior de Minas, de Maria da Fé, que ele falou que o pai comentava muito o jogo com ele, né, Tony? Agora, PC, esse livro não relata só o Jogo do Senta. Tem outros episódios também de chororô, não é isso? E que outras pessoas você ouviu também para fazer esse livro? Primeira pergunta, ele tem outros jogos. Por exemplo, ele abre, inclusive, 3 anos antes do Senta, né? Em 1941, no famoso jogo Fla-Flu da Lagoa, os flamenguistas também choram até hoje esse jogo, dizendo que o Fluminense estava fazendo cera, jogando a bola na Lagoa, que os remadores tinham que entrar com um barco na Lagoa para jogar a bola de novo. Então, só que naquela época, né, já havia um cronômetro. Então, a bola caía na Lagoa, o juiz segurava o jogo, né? Então, esse jogo, pela pesquisa que eu fiz, tudo aí é pesquisado, nada é achismo, nada é minha opinião, foi inventado pelo famoso Mário Filho, que dá nome ao estádio do Maracanã. Então, Mário Filho, que era um jornalista maravilhoso, histórico, está aí, virou o nome do estádio, ele inventou esse jogo, ele era um flamenguista, né? Então, na verdade, o Flamengo chorou porque o Fluminense escalou um jogador chamado Renganesh, um argentino, que depois foi técnico do Flamengo, e o Renganesh, ele teria sido escalado de forma irregular, segundo o Flamengo, mas ele estava em condição legal. Então, 3 anos antes do Senta, eles choraram também. Depois eles sentaram em 44.
PC, então, confirmando lançamento na terça-feira em General Severiano, é isso, né? Terça-feira, em General Severiano, a partir de 7 horas da noite, né? E só complementando, aí você tem nesse jogo, nesse livro, você tem o Zagallo, tem Paulo César Caju, Carlos Roberto, Paulinho Criciúma, Lúcio Flávio, Túlio Guerreiro, diversas pessoas entrevistadas e até juiz de futebol. Tem até juiz de futebol. Maravilha, PC, muito obrigado pela sua participação aqui na RJ Notícias. Sucesso com o livro do Jogo do Centro. Eu que agradeço a oportunidade, Tony, até porque você foi das pessoas a primeiro a acreditar nesse livro, né? E espero que você goste e que os telespectadores gostem também do livro, que é apenas uma grande brincadeira, não é? Brincadeira de rua, né? De bar, com um porteiro, com um vizinho, para a gente gozar um outro, zoar um outro.